Olá, bom dia meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Haja Luz. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, dentro da temática falando sobre a marca da besta. Hoje eu farei mais um vídeo dando continuidade a este assunto, que é muito importante. Já apresentei para vocês o contexto no qual estas coisas vão acontecer, o que a profecia bíblica fala sobre o assunto. Apresentei para vocês a profecia do capítulo 13 de Apocalipse, onde nos mostra um poder mundial sendo levantado na terra, por meio das duas bestas, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra. Falei para vocês o que significa essas duas bestas. Uma representa o poder civil e a outra representa o poder religioso. E o que há é uma união entre esses poderes que levará a uma opressão àqueles que são fiéis a Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos. Falei para vocês também o que representa a marca da besta. O que é? E eu mostrei para vocês que, para entender o que é a marca da besta, o que é este sinal, você precisa saber o que é, qual é o sinal de Deus. E como Satanás, o que ele faz é uma contrafação daquilo que Deus criou. Então Deus criou o dia de guarda, que é o sábado, para nós santificá-lo, para nós lembrarmos que Deus é o Criador. E Deus colocou neste dia a sua autoridade como Criador de todas as coisas. E o chamado dele é para que os seus filhos, o seu povo, o obedeçam, guardem os seus mandamentos. Satanás, ele faz o contrário. Ele pega um dia e coloca como sendo seu, uma marca da sua autoridade, do seu poder sobre a terra, sobre a humanidade, sobre os reinos humanos da terra. E é nesse contexto que um sinal é colocado, é imposto. E esse sinal, essa marca, é estabelecido como sendo o primeiro dia da semana, o domingo. O domingo é a marca da besta. Guarde bem isso, queridos. Você pode não acreditar no que eu estou falando aqui. Você pode ter uma outra ideia a respeito. Você pode ter ouvido falar deste assunto de outras maneiras, falando que a marca da besta não tem nada a ver com o dia da semana. Mas, querido, o que a Bíblia apresenta é isto. A profecia nos direciona aos mandamentos de Deus, e nós sabemos que Deus ama aqueles que lhe são fiéis e obedecem os seus mandamentos, e Satanás odeia essas pessoas. A própria Bíblia fala isso. No livro de Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que Satanás persegue a igreja, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, Satanás odeia aqueles que guardam os seus mandamentos. E ele faz de tudo para que as pessoas quebrem os mandamentos de Deus. E no final da história da humanidade, antes que Jesus venha, a grande prova final será sobre um dos mandamentos de Deus. Estará em jogo, em xeque. E este é o quarto mandamento, que diz para nós lembrarmos do sábado e santificá-lo, ou seja, separá-lo para a honra e glória de Deus. E Satanás, ele vem com a imposição de um dia para que a terra possa descansar, para que as pessoas possam repousar. E essa lei será imposta para toda a humanidade. Eu quero apresentar aqui alguns detalhes a respeito disso, queridos. E eu quero que você saiba que esta lei, uma lei que obrigue toda a nação, todo o povo, toda a língua a reverenciarem o dia da semana, ela será imposta e ela será universal ou mundial. Ela será apresentada a todo o mundo, assim como durante a pandemia. Eu sei que você se lembra da pandemia. Você teve que usar máscara, você teve que tomar vacina, você foi aí forçado a fazer algumas coisas que talvez você não queria, mas fez. E não importava a religião, o país, o estado, se era muçulmano, se não era, se era cristão, se era judeu, se era budista, não importava como. Todas as pessoas estavam usando máscara. A máscara foi uma obrigação
universal, uma obrigação mundial. E todas as pessoas aderiram. Por quê, queridos? A mensagem que tinha era: a máscara é necessária porque ela vai preservar a sua saúde. Ela vai prevenir você de contrair o vírus. Então todos aceitavam, mesmo sem gostar, sem querer, sem saber realmente se aquilo ali era eficaz ou não. Elas cumpriam essa regra. E quem não cumprisse, não poderia entrar nos lugares. Se você chegava em um lugar, no supermercado, se você chegava no hospital, se você chegava em qualquer lugar onde tivesse uma aglomeração de pessoas e você não colocasse a máscara, você era jogado para fora ou nem entrava. Da mesma forma vai acontecer quando uma lei for aprovada, obrigando as pessoas, chamando as pessoas a separar esse dia. Mesmo que não seja com o intuito religioso, queridos. Porque tem muitas pessoas que dizem que guardam o domingo. Que o domingo é o dia do Senhor. Muitos religiosos, mas eles não fazem o que falam. Não reverencia realmente o dia. Neste dia ele faz todas as atividades que eles fazem nos outros dias. Eles trabalham, eles cuidam da sua casa, eles lavam o seu carro. Eles fazem todas as atividades que eles fazem nos outros dias da semana, queridos. Quando Deus chama para nós adorarmos no dia que Ele separou. O sábado foi separado por Deus para fazer o bem, para que a gente possa descansar a nossa mente e o nosso corpo das coisas do mundo, do nosso trabalho secular. E isso não nos dá direito de, neste dia, separado por Deus, fazer nossos trabalhos em casa. Isso a gente faz durante a semana. A gente lava carro, lava casa, lava roupa, faz os trabalhos de casa durante a semana. Neste dia a gente separa para descansar no Senhor, para ter comunhão com Ele, para visitar doentes, para apresentar o Evangelho para as pessoas. Esse dia a gente separa para um propósito religioso. Mas o dia que será estabelecido, o domingo, será um dia para que as pessoas, para que a terra possa descansar. A mensagem será essa. Há um grande aquecimento global. Existem as mudanças climáticas, os furacões, os tsunamis. O intuito será por conta disso, para benefício da humanidade, queridos. Entenda uma coisa, não será uma aplicação unicamente religiosa, uma obrigação religiosa, não. Será um dia que o governo mundial, os governos mundiais encabeçados pelos Estados Unidos da América, será colocado para que as pessoas possam ter um descanso, para que as pessoas não precisem trabalhar nesse dia, para que as pessoas que trabalham em supermercados, as pessoas que trabalham em empresas no dia domingo não trabalhem. Você está entendendo? Para que possa diminuir o aquecimento global da Terra, a mensagem será que um dia precisa ser estabelecido para tudo parar, igual foi durante a pandemia. Durante a pandemia, querida, houve menos fluxos de automóveis e o ar ficou mais limpo. Durante a pandemia, muitas pessoas viram uma melhora em alguns aspectos por conta desse parar de se movimentar, parar de agredir o planeta. E essa será a mensagem por trás do domingo que será estabelecido. Satanás é astuto, queridos. Ele não vai apresentar a sua marca de forma clara para as pessoas, assim, falando: essa é a minha marca, se você não aceitar, você vai ser punido. Mas se você aceitar, você vai receber as honrarias. Não. Ele vai ser estabelecido de forma embutida, disfarçada. Todos terão que fazer uma escolha. Todo ser humano terá que fazer uma escolha. Ou obedecer a Deus, ou obedecer a leis humanas. Ou ser fiel à lei de Deus, ou ser fiel às leis humanas. Terá início, queridos, isso terá início nos Estados Unidos da América. Quando este país estabelecer o domingo como sendo o dia de guarda, e daí em diante
isso se espalhar por todos os outros países, então dará início ao selamento das pessoas. O cuidado que nós devemos ter é de buscar a orientação da palavra de Deus. Porque contra essa imposição, queridos, onde aqueles que não obedecerem serão perseguidos, serão mortos, não poderão comprar nem vender. Deus, ele adverte contra a besta e a sua imagem. E eu vou ler o texto bíblico muito forte, a maior advertência da Bíblia para a humanidade. E também é também um chamado de Deus para adorá-lo como sendo o único e verdadeiro Deus. Esse texto está no livro de Apocalipse, capítulo 14, dos versos 9 a 11. E eu vou ler para vocês aqui. O capítulo 14, ele apresenta o chamado de Deus para a adoração ao único e verdadeiro Deus, não a besta e a sua imagem. É a resposta de Deus contra as duas bestas do capítulo 13 e contra Satanás. E a mensagem do terceiro anjo, ela é uma advertência para todo ser humano. Não é apenas para aquele que é crente, não. Não é apenas para aquele que serve a Deus. Não é apenas para aquele que é da igreja adventista. Não é apenas para aquele que é da igreja batista, católico, assembleando, pentecostal, para aquele que é judeu, para aquele que é budista, para aquele que é muçulmano. Não é, queridos. É uma mensagem para toda a humanidade. É uma advertência para toda a humanidade. Porque todo ser que vive é filho de Deus. É criatura sua. Pode não servir a Deus, mas ainda assim é seu filho, é sua criatura. E o chamado de Deus, por meio de Jesus, é: vinde a mim, para que tenham vida e tenham vida em abundância. O desejo de Deus é nos dar uma vida plena e abundante. Veja o que diz o texto bíblico. Seguiu-se ainda outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou na mão. A mensagem deste anjo é uma mensagem de advertência, queridos. Ele começa falando: se alguém, ou seja, se uma pessoa receber, adorar a besta e a sua imagem. A besta, eu já falei para vocês, representa o poder religioso, o poder do papado. A sua imagem, queridos, representa o que vai acontecer com os Estados Unidos da América, que é a segunda besta, que vai se unir com o protestantismo. E os dois juntos formarão uma imagem da besta. Você entende? A imagem da besta é a união do protestantismo com o poder civil, que vão unir as suas forças em prol de um dia de guarda, dando a besta, ou seja, o papado, a primeira besta, a sua autoridade, estabelecendo a autoridade da besta na terra. Você está entendendo? Essa é a imagem. E a marca é o domingo, o dia de guarda sendo estabelecido, como símbolo da autoridade do poder da igreja romana, do poder religioso, do papado, que vai contra o mandamento de Deus, que diz para lembrar o dia de sábado e o santificar. Você está entendendo? Então Deus está advertendo contra isso. E diz mais, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Você sabe o que é o vinho da cólera de Deus? O vinho da cólera de Deus, queridos, é apresentado no capítulo 16 de Apocalipse. São as 7 pragas derramadas sem mistura de misericórdia. As 7 pragas, elas representam o vinho da cólera de Deus, que é derramado sobre a terra, sobre aqueles que vivem uma vida de desobediência ao Criador. Com relação a isso, é esse vinho que será derramado. Diz assim: o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos
e na presença do Cordeiro. Queridos, aqueles que receberem a marca da besta, eles serão atormentados, ou seja, serão destruídos no fogo. Diante dos santos e do Cordeiro, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui está a maior advertência da Bíblia para a humanidade, para nossos dias. Essa advertência não foi dada para o povo do passado, para o povo antigo, para o povo de Israel antigo. Não. Essa advertência é dada para os últimos habitantes da terra, para a última geração que viverá na terra antes do grandioso dia da volta do Senhor Jesus, onde vai estabelecer o seu reino eterno que durará para sempre. Essa é a maior advertência contra a imagem que será estabelecida, contra a idolatria que será levantada na terra e chamará o mundo a adorá-lo. Satanás deseja ser adorado. Ele vai usar os poderes da terra, os seus instrumentos, para levar as pessoas a abandonarem completamente a Deus. E isso aqui, queridos, é chamado na Bíblia de grande apostasia. Uma apostasia geral, onde Deus ele é deixado de lado e é colocado diante do homem um falso sistema de adoração. Deus deseja, queridos, que você seja salvo, que você seja selado com o selo do Deus vivo. Você precisa ficar atento. Você precisa identificar os sinais, o que está acontecendo no mundo. Você precisa estudar a Bíblia, buscar o conhecimento das profecias para não ser enganado, para não temer o que vai acontecer. Deus está revelando a você, através da sua palavra, o que vai acontecer. Você pode não enxergar agora essas coisas. Como isso é possível? Mas saiba que muito em breve você vai ver nos noticiários as notícias e você vai lembrar do que eu estou aqui a falar contigo, com vocês. Agradeço mais uma vez por você estar assistindo este vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo e que haja luz na sua vida. Deus abençoe a todos.